Olá, salve, salve, como vai você? Tudo bem? Tudo beleza? Que bom, que maravilha que você veio, que bom que você está aqui, que legal, muito bacana. Acompanhe então mais uma apresentação, conteúdo de matemática na área de financeira. E hoje nós vamos trabalhar juros compostos, tá legal? Mas com a visão do Excel e calculadora HP12C, tá certo? O conteúdo vai ser muito bacana, muito legal e eu espero que você possa aproveitar. Então, vamos lá? Acompanhe aqui. Bom, fluxo de caixa para juros compostos nada mais é do que uma representação de uma transação, de uma operação financeira. Como você já sabe, você tem uma situação em que você tem um empréstimo ou um financiamento que foi realizado junto ao banco, tá certo? Vai decorrer um determinado tempo, tá certo? E você vai devolver a esse banco ou a essa financeira o empréstimo mais o valor dos juros acrescido, tá certo? Então nós vamos ter a presença de um valor futuro. E associado a essa operação nós vamos ter uma taxa de juros, certo? É exemplo do que a gente viu com juros simples. Muito bem. Bom, juros compostos, essa aqui é a fórmula que nos permite calcular o valor dos juros, tá certo? Ela é bem diferente porque ela é regida por uma parte em que você tem esse termo, esse fator de acumulação de capital, ele está escrito na forma exponencial. Portanto, é bem diferente de juros simples. Como é que nós escrevemos então? Juros igual a PV, entre colchetes, 1 mais I, entre parênteses, elevado a N, menos 1, entre colchetes. Tá bom? Como você já sabe, PV é o valor presente, tá certo? Ou capital inicial, I é a taxa em porcentagem e NP é número de períodos, tá certo? Pode ser representado pela letra N também. Muito bem, tá bom? Vamos seguir então. Então a equação de juros compostos, olha só como ela já tem um formato um pouco diferente. Ela representa realmente uma função exponencial, tá certo? Olha só, observe bem. FV é igual a PV, entre parênteses, 1 mais I elevado a NP, ou simplesmente N. Tá bom? FV é o que? Que é o valor futuro, é o montante, tá certo? É o saldo final, tá bom? É aquele valor que vai ser resgatado no final da operação. PV é o valor presente ou capital inicial, tá certo? I é a taxa associada ou a taxa contratada nessa operação. E NP é o número de períodos, também conhecido como tempo, tá certo? Eu sei que você está contente de saber, então vamos seguir adiante. Uma coisa que é importante destacar, muito importante mesmo, sempre nessas operações, principalmente na taxa e período, elas devem ter sempre a mesma unidade. Se precisar, se for necessário alterar, altere sempre o número de períodos, ou seja, o tempo, tá certo? É muito importante você perceber isso. Se esse valor para I, tá certo? E esse valor para tempo forem diferentes, você precisa associar os dois a uma mesma unidade. Muito bem, destacando isso, então nós temos uma pequena aplicação aqui que a gente pode utilizar como exemplo. Olha só, suponha que foi feito um empréstimo de um barão, R$ 1.000, tá certo? Ou 1.000 patacas, foi realizado para ser pago após 2 meses, percebeu? Com uma taxa contratada de 10% ao mês, sob regime de capitalização composta, ou seja, regime de juros compostos. Muito bem. A grande pergunta é: calcule o valor do resgate ao fim do período. Então, muito bem, você vai fazer uma aplicação de R$ 1.000 após 2 meses com uma taxa de 10% ao mês. Qual vai ser o capital final? Qual vai ser o montante final dessa operação? Tá bom? Muito bem. Podemos solucionar esse problema através da calculadora HP. Olha só, a HP12C ela nos fornece a solução para esse problema também. Ou então usando o recurso do Excel, da planilha Excel, como nós vamos ver. Tá bom? Eu sei que você ficou espantado ou espantada, então vamos praticar rapidamente essas ideias antes que você fuja como um fantasma. Muito bem, acompanha aqui, olha só que interessante. Juros compostos, tá certo? A gente vai resolver essa tabelinha aqui, tá certo? Esse pequeno esquema para mostrar a vocês como é que funcionam os juros compostos, tá certo? E assim a gente vai implementando melhor esses conceitos, tá bom? Então, relembrando do probleminha que você acabou de ver, olha só o que é que nós temos. Nós temos o seguinte: o capital
de quanto é? R$1.000 ou 1.000 patacas. Muito bem, vamos colocar um dinheiro, 1.000. A taxa contratada do serviço foi quanto? 10%. Tá bom? Então vamos calcular como é que vai se comportar os juros e o saldo durante 5 meses. Percebeu? Estão aqui as datas, os períodos, e vamos a partir da data 1, vamos verificar como é que se comporta mês a mês os juros e o saldo nessa operação. Tá certo? Vamos acompanhar então. Então, para a base de cálculo, nós escrevemos igual, certo? E vamos colocar em cima do capital. Vamos clicar em cima, teclar Enter. Muito bem. Esse formato não é adequado, então precisamos passar todas essas células para moeda. Vem aqui clicando, olha só que bonito, moedas. Muito bem, então essa vai ser a nossa base de cálculo. Como é que nós vamos calcular os juros? Muito bem, vai ser simplesmente assim, escreva igual, tá certo? Vai ser a base de cálculo, 1.000, os 1.000 iniciais, vezes a taxa que foi contratada, tá certo? Que no caso aqui é 10%. Então clique em 10%, perfeito. Em seguida F4. Muito bem, para a gente poder prender esse número, essa célula. Muito bem, teclando Enter, olha só, juros são de R$100. Então o saldo nessa data como é que vai ser? Vai ser da seguinte forma, escreva igual e em seguida vamos somar esses dois valores, percebeu? Os juros, se você lembrar, somando com a base de cálculo vai nos dar o saldo. Então este valor de 1.000 mais o valor de juros, tá certo? Teclando Enter, R$1.100. Muito bem. Como é regime de juros compostos, veja bem, temos que fazer o que? Pegar o saldo anterior e passar para o saldo atual, tá certo? Então vamos escrever igual, vamos teclar em cima e pronto, passamos o saldo para a linha seguinte, o período seguinte, percebeu? Então os juros vão incidir sempre sobre o capital anterior, acrescido dos juros, tá certo? Por isso que os juros compostos são chamados de juros sobre juros. Muito bem, mesmo procedimento, vamos calcular então os juros em cima, vai ser este valor anterior vezes os juros que nós temos contratado, percebeu? Vamos teclar F4 novamente, teclando Enter, e temos então o cálculo dos juros. Aumentou para 110, percebeu? Olha só. Então novamente nós vamos escrever igual, vamos somar o valor anterior, tá certo, mais o valor dos juros e vamos obter 1.210. Percebeu? Interessante, não é? Então olha só, no segundo mês, olha só, o valor que nós temos de saldo ou o valor de montante, 1.210. R$1.000 iniciais a uma taxa de 10% ao ano durante 2 meses. Olha quanto aqui já nos rendeu, R$1.210. Muito bem. Para completar a tabela, só selecionar essa linha, tá certo? Esperar formar uma cruz e arrastar para baixo. Prontinho. Olha como já está imediatamente pronto. O último mês, após 5 meses, olha só o que é que nós temos. Juros de 146 com 41 centavos e o montante 1.610,51. Tá certo? Então nosso problema praticamente já foi resolvido aqui nessa segunda linha. Olha só que interessante. Então o comportamento dos juros compostos é exatamente esse. Tá bom? Muito interessante essa ideia, né? Bem diferente daquela ideia de juros simples. Muito bem. Olha só. Então os juros, nessa pequena fórmula, como é que você calcula? É o saldo no instante I vezes a taxa, saldo no início do período. O saldo final, tá certo, vai ser igual saldo no instante I, tá certo, mais os juros. Muito bem. SDF, saldo no final do período. Bacana essa tabela, muito intuitiva, né? Se você for mudar o valor aqui, olha só, vamos supor que fosse 1.500. Os valores já são automaticamente ajustados. Se você mudar a taxa aqui também, os valores também são ajustados instantaneamente, tá bom? Mas como eu vou precisar desse valor para comparar algumas ideias, vamos deixar como 1.000 e vamos deixar como 10, voltando aos valores originais. Muito bem, muito bacana.
Então essa é uma maneira de você verificar como é que os juros compostos se comportam ao longo do tempo. Entendeu? Se você for colocar a base de cálculo, tá certo? Em função do saldo, você vai encontrar uma curva exponencial, tá certo? Bem diferente do tratamento para juros simples. Muito bem. Bom, tendo em vista isso, como é que você pode calcular os juros e o montante usando as fórmulas que a gente acabou de ver? Muito bem. Então vamos escrever aqui, tá certo? 1000, tá certo? Que é o nosso dado inicial. Só que vamos passar a moeda aqui. Muito bem, vamos passar a moedinha aqui. Vem aqui, número, moeda, cifrãozinho, juros e valor final, montante também vamos acrescentar a moedinha. Muito bem, muito interessante. E é porcentagem, vamos então assinalar a porcentagem, tá certo? A porcentagem contratada, a taxa aí foi de 10%. Número de períodos são 2 meses, tá certo? 2 meses. Vamos combinar com um número simples apenas. Vamos diminuir o número de casos. Opa, aqui eu estou aumentando. Vamos diminuir para deixar elegante, bacana. E os juros, como é que você vai calcular os juros? Você lembra daquela fórmula lá que acabamos de ver? Eu vou escrever ela agora nessa caixinha, tá certo? Acompanha aqui comigo. Primeiro então, vamos lá. Escrevemos o sinal de igual, tá certo? E vamos pegar quem? Vamos pegar o capital inicial, certo? Em seguida nós vamos multiplicar por quem? Abra parênteses, tá certo? E vamos escrever quem? Vamos escrever, olha lá, 1 mais a taxa. Então clique em taxa, tá certo? Vamos elevar, tá certo? Isso ao parênteses, elevando a quem? Vamos elevar essa parte aqui, esse fator elevado a quem? A n, que é o número de períodos, que é o tempo. Vamos fechar o parênteses, tá certo? E vamos subtrair 1. Muito bem. Então precisamos apenas tomar cuidado para ver se estão certo aqui as disposições. Eu preciso colocar um parênteses aqui. Muito bem. Tá bom? E precisamos colocar um parênteses agora aqui também. Muito bem. Vamos colocar um parênteses aqui, bacaninha. Tá certo? Se você lembra bem, este termo que é o capital inicial está multiplicando todos esses outros termos. Muito bem. Se a gente teclar Enter, olha só, juros R$210. Se você voltar aqui na tabelinha, olha só que interessante. Olha só que interessante, juros. Espera aí, só um minutinho, 10%, 210. Olha aqui, ó. Tá certo? Os juros passou para 210, era de 1.100 foi para 1.210. Muito bem. OK? Agora vamos calcular o valor final. O valor final, vamos teclar é igual. Tá certo? Você poderia somar esse valor com esse, daí os 1.210, tá certo? Mas vamos então escrever adequadamente a fórmula. Como é que é a fórmula? Anote aí, anote aí. Vamos colocar valor presente, capital inicial, tá certo? Vezes, abre o parênteses. Vamos lá. 1 mais a taxa. Fecha o parênteses, tá certo? Agora precisamos elevar isso a n. Vamos elevar a n, que é igual a 2 no período 2, colocando Enter assim, bonitão, bacanal, tá certo? Muito bem, esse capital vezes isso, vamos colocar um parênteses aqui, tá certo? Vamos colocar um outro parênteses, fechando aqui, vamos ver se está de acordo. Então é o capital vezes 1 mais a taxa elevado a n. Perfeito? Vamos teclar Enter. 1.210. Olha só que bacana. 1.210, como você está vendo aqui. Tá certo? Muito bacana essa ideia, não é? Então estão batendo os dados. Tá certo? Então essa é uma maneira de você calcular. Se você mudar os valores aqui novamente, vamos colocar 1.500. Vamos colocar 15%. Vamos colocar um período de 3. E os dados já vão se modificar automaticamente. Percebeu? Muito legal essa ideia, não é? Muito legal. Tá bom? Vamos verificar o seguinte então. Vamos
resgatar os valores iniciais, 1000, 10 e 2. Muito bem. O que é que nós vamos fazer agora? Trabalhamos com Excel, perfeito? Trabalhamos com Excel, escrevendo a fórmula, como eu acabei de mostrar para você, tá bom? Então como é que você pode resolver isso aqui de uma outra maneira, se o Excel nos permite resolver através das chamadas funções financeiras? Muito bem. Que funções são essas? Bom, eu vou escrever aqui agora, veja bem, isso aqui, o Excel tem essa função armazenada que nos permite calcular o valor futuro, tá certo? Que é exatamente o montante dessa operação. Só que, olha como é que você escreve, tá certo? Você precisa da taxa, número de períodos, tá certo? E o valor presente, que é o capital inicial. Tá bom? Então vamos escrever exatamente isso. Escreva igual, tá certo? Escreva V, olha lá, escreva lá VF, abra um parênteses. Olha só como é que a sintaxe já aparece aqui, tá vendo? Olha, tá vendo? Só você seguir aqui, olha, as indicações, a fórmula já está escrita aqui, tá bom? Mas vamos acompanhar aqui em cima. Pegamos primeiro a taxa. Então assinale a taxa, clique em cima da taxa, perfeito? Depois ponto e vírgula. Depois venha em número de períodos, então N número de períodos, tá certo? Muito bem. Após isso, ponto e vírgula duas vezes, ponto e vírgula duas vezes. Muito bem. Em seguida você tem que fazer o que? Você tem que pegar quem agora? Tem que pegar VP, que é o valor presente. Então você vem aqui e pega o valor presente. Só que antes disso, por questões de ajuste financeiro, por questões de dinheiro, como tem entradas e saídas, precisa respeitar uma convenção. Então precisamos usar o sinal menos. Tecle menos e agora venha em valor presente. Clicando em cima, venha em valor presente. Tá certo? Em seguida, passe o parênteses. Olha só que legal. Aqui está a sua funçãozinha. Se você teclar Enter, olha só que bacana, 1210, 1210, que é o valor final ou montante dessa operação. Tá bom? Muito bem. Então essa é uma das maneiras de você chamar essa função. Tá certo? A outra maneira de você escrever essa função é usar exatamente as caixinhas que estão presentes aqui em cima, tá certo? Esses atalhos, tá bom? Esses menus. Como é que a gente pode trabalhar essa ideia? Acompanha aqui. Então vamos zerar aqui, vamos fechar aqui. Perfeito? Vamos fechar aqui, tá bom? Então você vai, olha só, escreva igual, certo? Você vai aqui, ó, inserir função. Vamos lá, vem aqui, ó, inserir, tá certo? Fórmulas, muito bem. Venha nesse canto aqui, nessa aba, onde está a função, olha, clica aqui, vai aparecer essa caixa de diálogo, percebeu? O sinal de igual já apareceu aqui também. Muito bem, venha em função financeira, nas funções financeiras, venha aqui, procure, pronto, achou função financeira. Qual é a função que você vai procurar aqui? Olha, a função VF, valor futuro. Então você procura na aba, vai clicando até achar quem? VF. Procure, continue a procurar. Muito bem, achei, olha, VF, tá bom? Clique em cima. E em seguida, OK. OK? Muito bem. Apareceu essa caixa de diálogo aqui. Tá bom? Olha só como é que ela já está pronta, já está habilitada. Primeiro vamos pegar o valor da taxa. Muito bem. Então pegamos taxa. Só clicando em cima, percebeu? Já está aí, olha, inclusive aparece a descrição. Bom? Muito bem. Pegamos taxa, não número de períodos. Muito bem, volte lá. Até aprender. Pegamos taxa, muito bem. Tanto é que já dá o valor da forma unitária, 0,1, percebeu? Muito bem. Dá a descrição desse elemento. Agora pegue número de períodos. Agora sim, pegue tempo. Percebeu? Ó, já está assinalado aqui, 2. Bom, qual é o próximo passo agora? Pegar o valor presente. Só que para pegar o valor presente, você não pode esquecer de colocar o sinal menos. Muito bem. Colocou o sinal menos, vem aqui e clica em cima. Pronto. Tá bom? Alimentando as caixinhas, o seu sistema, e olha só como você já tem o valor aqui, ó, 1210. Se você clicar em OK,
1.210, que era o que a gente já tinha obtido antes. Bacana, legal essa ideia, não é? Tá bom? Ou então você usa esse processo, tá certo? Que é um pouco mais interessante, ou você pode escrever manualmente a função. Perfeito? Bacana, não? Muito bem. Aí você vai perguntar, muito bem, já que você fez essa conta com Excel, como é que a gente poderia fazer uma conta como essa usando a calculadora? Muito bacana. Então acompanha aqui agora. Você achou interessante, não é? Acompanha aqui agora. Esse aqui é um pequeno programinha, um pequeno roteirinho de como é que você deve fazer para usar a calculadora HP12C. Muito bem, deixa eu arrumar aqui, vamos com calma. Muito bem, aqui está, tá certo? Então, só seguindo essa série de passos aqui, você vai poder calcular também esse montante e o valor de juros. Olha só, acompanha aqui, olha, muito bacana, muito legal. Tá formando, tá chegando, muito bem, aguarde, espere, é assim mesmo. Aí eles estão fabricando a calculadora, tá chegando, tá se habilitando, muito bem, olha só que legal. Está aqui presente a calculadora. Bacana? Bacana. Primeiro vamos zerar, tá certo? Os elementos que estão presentes aqui. Então vamos limpar os registros. Ffin, Freg, tá certo? Olha aqui, ó, Ffin, Freg. Em seguida vamos fazer o seguinte, olha só essa primeira linha. Nós vamos digitar o capital, tá certo? Então acompanha aqui, digite 1000, tá certo? CHS para mudar de sinal, é exemplo do que a gente fez no Excel, percebeu? É exemplo do que a gente fez no Excel. Em seguida PV, que é o valor presente, tá certo? Em seguida a segunda linha, ó, 10, que é a taxa, tá certo? 10%, escreva assim mesmo, 10, tá certo? Tecle I, aperte I, pronto, já está registrado, tá certo? Em seguida, olha só, número de períodos, 2 meses. Tecle 2, em seguida N. Beleza? Bacana? Feito esse espaço, em seguida chame FV, que é o valor futuro. Olha lá. FV, olha só como imediatamente já temos o valor do montante. Olha só que legal, olha só que bacana. 1.210 é o montante. Se você quiser o valor dos juros, tecle na sequência RCL. Olha lá, RCL, tá certo? PV, tá certo? Mais. Olha só que bacana, olha só que interessante. Tá certo? Já temos o valor dos juros. Então a HP, olha só, ela já nos permite calcular o valor futuro, montante final, da operação de juros compostos e também o valor dos juros. Tá certo? Muito bacana essa ideia, muito 10, não é? Bom, tenho certeza que você apreciou essa parte aqui. Muito bem, muito interessante, muito legal. Vamos fazer o seguinte agora, vamos voltar aqui nesse ponto inicial, certo? E vamos demonstrar uma coisa para você que com certeza você vai achar interessante e que nós vamos ver nas próximas apresentações, tá bom? Vamos supor que o valor presente, a gente vai mudar agora, sejam 100 mil, tá certo? Vamos aumentar a grana, 100 mil, tá certo? Não, 100 mil, vamos aumentar 100 mil, bacaninha, 1, 2, 3, prontinho, 100 mil. A taxa contratada, olha só, agora é interessante você prestar atenção, a taxa contratada vai ser de 1,66%, certo? Precisamos aumentar os números aqui, tá certo? Vamos aumentar aqui, bem aqui nessa página inicial. Tá certo? Cadê? Aqui, muito bem, vamos aumentar. Ok, tá certo? Nessas condições aqui, olha só, é ao mês, tá certo? Então vamos assinalar ao mês. Muito bem. Bom, e o número de períodos, nós vamos contratar esse serviço para 2 anos, tá certo? 2 anos. Lembrando que esses dois elementos têm que estar na mesma unidade. Se aqui está o mês, aqui também está o mês. Então 2 anos você sabe que tem então 24 meses. Muito bem. Olha só como o valor já apareceu imediatamente aqui. Os juros, tá certo? E o valor final ou o montante da operação. R$ 148.400.
457,63 Muito bem, eu vou anotar esse número aqui no cantinho para não esquecer. Vamos anotar esse número aqui no cantinho para não esquecer. 148.457,63, certo? Olha só que condições foi feito, ó. Ao mês, tá certo? E meses, muito bem. Agora eu vou usar uma outra taxa. Acompanha aqui, olha só, vai ser uma outra taxa com uma outra unidade diferente, tá certo? Vamos pegar essa taxa aqui, ó, 10,3826%. Só que em vez de ao mês, essa taxa aqui vai estar assinalada ao semestre. Ao semestre, tá certo? Apareceu um monte de hashtag aqui, não fica assustado não. Muito bem. Pelo mesmo tempo, 2 anos. Só que 2 anos vão se transformar em quantos semestres? 4 semestres. Percebeu? Até cliente. Olha só que interessante. 148.457,61 Percebeu? Mesmo valor que você teve antes. Tá certo? Então essas duas taxas, olha só que interessante. Eu vou escrever aqui, acompanha aqui comigo. Tá certo? Essa primeira taxa que nós temos aqui, olha. Tá certo? Olha só que interessante. Vamos melhorar aqui, passar um pouco mais de zeros. Muito bem. Essa primeira taxa, ela está ao semestre. Tá certo? Ela está ao semestre. Muito bem. Tá certo? E a outra taxa anterior, a outra taxa, ela está em que unidade? Ao mês, tá certo? Vamos escrever ao mês. A taxa que estava ao mês, deixa eu procurar aqui nos meus alfarrábios, 1,66%. Percebeu? Então, olha só. Verifique que são duas taxas, tá certo? São duas taxas que aplicadas ao mesmo tempo, elas produziram o mesmo capital. Isso é o que nós chamamos de taxas equivalentes, tá certo? É um assunto muito bacana, muito importante que a gente vai ver posteriormente, tá certo? É muito interessante, muito legal de você procurar aprender, tá certo? São vários tipos de taxas que nós temos no mercado, várias definições, e essa é uma delas, tá certo? Bom, tendo em vista isso, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero que você tenha apreciado, tá certo? Procure estudar, procure aprimorar seus estudos, tá certo? Que é sempre bem importante, muito legal. Quanto mais você praticar, melhor você vai aprender esses conceitos, tá certo? Como sempre, lá no meu blog tem lista de exercícios, tem um material que você pode consultar, tá certo? Pode imprimir, pode baixar à vontade, tá ok? Nos vemos numa próxima ocasião. Muito obrigado e até mais.